Sejam bem-vindos ao canal Trader Consistente. Meu nome é Weiler. Nós estamos começando agora o capítulo 9 do livro Trading, uma atitude mental do trader de sucesso, que é a tradução desse livro, Trade in the Zone, do Mark Douglas. Nós já estamos aí há quase bem mais um mês, na média aí de 2 vídeos por semana, lendo esse livro juntos, fazendo comentários, e eu espero crescendo, né, com essa mudança de mentalidade, de mindset, de atitude mental, de crenças e valores, como Mark Douglas propõe no livro dele, né? E hoje, no capítulo 9, eu já quero começar compartilhando a minha tela com vocês. No capítulo 9, nós falaremos sobre a natureza das convicções. Então, Mark Douglas agora vai avançar nesse assunto. É um capítulo até um pouco, né, umas opiniões muito peculiares de Mark Douglas. Eu vou comentar sobre isso com vocês. E eu quero avançar então na leitura e assim a gente chega lá nesses comentários que eu quero fazer. Vamos lá, sem demora. Olha o que Mark Douglas começa dizendo aqui. Bom, vou ler só o destaque. Muitas pessoas cometem o erro de partir do princípio de que quando compreendem algo, esse novo conhecimento torna-se automaticamente uma parte funcional da sua identidade. Na maior parte das vezes, compreender um conceito é só o primeiro passo no processo de integração ao nível funcional. Interessante. Olha só, então. Eu acho que isso um pouco é um mal dessa nossa geração, né? Principalmente a geração da tecnologia. Nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos nos formar em trading em 30 dias. Hoje mesmo eu vi um anúncio de um youtuber. O camarada propõe um curso para você se tornar day trader em 30 dias. Beleza, né? Eu não duvido dos cursos, eu acho que todo curso tem seu valor na formação, eu só duvido do prazo, né? Eu já estou nessa aí há quase 12 anos, desde 2007, né? Tem 12 anos, eu entrei em maio de 2007, e no day trade tem um pouco menos tempo, mas eu não acredito em 30 dias. 30 dias é um prazo insuficiente para a formação. Eu acredito num prazo aí de 6 meses a 1 ano para a pessoa entender o mercado, adquirir alguns conceitos técnicos e, quem sabe, começar a caminhar na trilha da consistência. Menos tempo do que isso, eu acho, é uma venda enganosa, né? Mas vamos lá. Mark Douglas, então, continua falando sobre as convicções. E aqui ele estava falando só que a convicção demora um tempo para você assimilar. E é fato. A convicção, você, como nós falamos, você não se descarta uma convicção. Você tem que substituir essa convicção e nós adquirimos isso ao longo de nossas vidas, nossas regras, nossos valores, sejam eles familiares, regionais, né? E isso não desaparece com o tempo. Assim como eles são adquiridos com o tempo, né, eles vão desaparecendo com o tempo. Se você quer, como é a proposta do livro, assimilar novas convicções, isso é um processo também. Então não vai ser de repente. Não espere terminar essa série, né, mesmo que você assista todos os vídeos, você virar a página de uma vez. Em um dado momento, você vai ter aquele momento, né, aquela virada de chave, você fala, entendi, agora eu entendi isso. E aí, a partir desse momento, colocando em prática essa realidade, é que as coisas vão mudando. Foi assim comigo, foi assim com a maioria das pessoas, eu acredito que com você também será. Olha o que Mark Douglas fala sobre as origens de uma convicção. Primeiro, olhemos para a origem das nossas convicções.
Como se recorda, as memórias, as características e as convicções existem sob a forma de energia, especificamente energia estruturada. Anteriormente, reuni essas 3 componentes mentais para ilustrar. Primeiro, que as memórias, as características e as convicções não existem como matéria física. Que a relação causa-efeito que existe entre nós e o meio externo concebe esses elementos. E como a relação causa e efeito se inverte de modo que possamos perceber no ambiente externo o que aprendemos. Então, eu até já dei exemplos aqui sobre uma experiência que eu tive lá nos parques da Disney, da Universal, que você é imerso numa realidade 3D, 4D, e você não sai do lugar, mas você acha que você está caindo de um prédio, por exemplo. E tudo aquilo dentro da sua cabeça. Então, tem coisas que acontecem no ambiente de nossas memórias, lembranças, né? Dos sonhos. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, não sei explicar isso para vocês, mas nós sonhamos todos os dias histórias, né? Eu tenho bastante recordação dos meus sonhos. Quando eu acordo no dia seguinte, eu me lembro da maioria deles. E parece realidade. Parece realidade. Mas está tudo da nossa cabeça. São impulsos elétricos. É essa carga de energia que Mark Douglas está dizendo. Nosso cérebro, a ciência, você não precisa ser médico para entender isso, basta você ter feito aí o ensino médio. Você sabe que os neurônios transportam essa energia, impulsos elétricos. E a maneira como isso é armazenado, né, nós desconhecemos. Mas o que acontece é que isso é armazenado na nossa memória e o que nós percebemos no ambiente externo, né, e quando interage com essas memórias, produz um comportamento. É assim no nosso dia a dia, um cheiro que você sente, uma música que você ouve, né, isso traz à sua lembrança algumas situações, e é essa realidade, muitas vezes, que nós vivemos no mercado, de enfrentarmos e vermos situações, aquilo ser trazido em nossa memória e produzir uma sensação, que pode ser positiva ou negativa, e é o que Mark Douglas está explicando aqui. Por conseguinte, vou definir uma memória pura como informação sensitiva armazenada na sua forma original. Aqui ele dá até um exemplo de uma criança que teve o primeiro contato com uma informação. E essa informação foi armazenada puramente na memória, sem julgamento. E aí ele entra no conceito de convicção. Uma convicção, por outro lado, é uma persuasão íntima acerca da natureza e da forma como o ambiente externo se manifesta. Um conceito que combina informação sensitiva pura, uma memória, com um sistema de símbolos a que chamamos língua. Então aqui ele está, né, Mark Douglas, eu acho que ele foi ousado aqui, porque ele é trader. Ele não é psicólogo, nem psiquiatra, nem linguista, nem médico, e ele começa a criar umas teorias bem ousadas aqui. Ele está dizendo aqui, então, que a convicção é a sua memória traduzida por um sistema de linguagem, ou seja, quando você assimila, associa aquilo que você já viveu, né, com o que você experimentou no ambiente externo, e isso expressa de uma forma de linguagem. O exemplo que ele dá aqui é a vida é bela. Né? Então, a criança teve uma noção, né, uma experiência muito positiva quando criança, e de repente ela ouve a frase, a vida é bela. E aí ela associa as suas experiências, né, infantis com essa história. E isso, a princípio, as palavras a vida e bela não têm um significado, são abstratas. Mas a partir do momento que ela associa com a sua experiência, aquilo tem uma carga positiva. É o que o Mark Douglas está dizendo aqui. Tudo isso ele vai preparando o território para lá na frente falar algumas coisas que nós vamos ver. Vamos ter paciência aqui com esse capítulo. Olha o que ele diz. Considere que nenhum de nós cresceu com qualquer uma das nossas convicções, que foram todas adquiridas de várias maneiras. Muitas das convicções que têm um impacto mais profundo nas nossas vidas não foram sequer adquiridas livre ou conscientemente. Foram introduzidas por outras pessoas. E provavelmente não será normalmente uma surpresa para ninguém afirmar que as convicções que nos causam mais dificuldade sejam aquelas que foram adquiridas através de outros,
sem o nosso consentimento consciente. Isso é um fato. Eu tenho uma situação dessa, que eu fui criado com convicções, com a seguinte convicção: se você não fizer um carnê, você não prospera. Se você quer um carro, você tem que ir lá e financiar o carro. Se você quer uma casa, você tem que ir lá e financiar essa casa. Se você quer um relógio caro, você tem que ir lá. Se você não tem o dinheiro, então você tem que fazer a parcela para ter o compromisso da dívida. Já ouviram isso? Eu cresci com essa informação. E quando eu assumi, né, o meu cargo público e tendo uma boa remuneração, eu passei boa parte da minha juventude, né, jovem profissional, enrolado num monte de dívidas e num monte de penduricalhos financeiros por causa dessas parcelas, porque eu estava com essa convicção na minha cabeça. Foi só um dia, quando eu li um livro, né, eu estou com ele aqui, mas ele é a versão mais nova, que eu tive que dar o meu para uma pessoa e comprei outro. Esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu li esse livro, em 2011, há 8 anos atrás, foi quando eu tive um clique. Falei, peraí, eu estou fazendo tudo errado. E aí eu troquei a minha convicção. Nós vamos ver como Mark Douglas propõe isso. Estou dando só um exemplo para vocês, e às vezes alguém me vendo esse vídeo vai se identificar, certamente ouviu essa convicção, né, de que se você não fizer uma parcela, você não adquire as coisas. Essa era a convicção que eu tinha. E para mim, você ter o dinheiro e economizar e comprar à vista era tolice. Hoje, para mim, é o oposto. Né? Hoje, fazer um financiamento ou comprar, perder de vista, para mim é tolice. Endividamento excessivo, para mim hoje é tolice. Mas naquela época não era. Mas para mudar essa convicção, eu tive que passar por um processo doloroso de perda, né, de dívidas, né, como eu disse para vocês, eu me enrolei no emaranhado para poder sair disso. E foi com base nas convicções que esse livro do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que mudou essa minha forma de pensar. Eu espero que Mark Douglas, que também mudou a minha forma de pensar no mercado financeiro, mude também as suas convicções. Né? Olha só o que ele fala aqui. E muitas dessas convicções são, às vezes, colocadas por familiares, um colega de trabalho, algo que você ouviu na sua infância, né? Algo que foi forjado aí na sua juventude, que hoje está difícil de você desvencilhar. Né? As convicções e seu impacto nas nossas vidas. No sentido mais amplo, as convicções moldam as nossas vidas. Como já referi, não nascemos com nenhuma delas. Então, a gente não nasce com convicção, a gente é uma página em branco. Elas são adquiridas e, à medida que se adicionam umas às outras, a forma como vivemos as nossas vidas reflete aquilo em que aprendemos a acreditar. Não é difícil aceitar isso. Né? Não é difícil. Nós julgamos as situações com base nas nossas convicções. Como as convicções moldam as nossas vidas? Olha o que ele diz. Em primeiro lugar, geram a percepção e a interpretação que fazemos da informação do meio ambiente de forma a ser compatível com aquilo em que acreditamos. Perdão. Segundo, as convicções criam as nossas expectativas. Lembre-se que uma expectativa é uma convicção projetada para algum momento no futuro. Como não podemos esperar algo que não conhecemos, também poderíamos dizer que uma expectativa é aquilo que conhecemos projetado em algum momento no futuro. Ok? Terceiro, nosso comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos. Eu concordo com isso. 4. Finalmente, as convicções moldam a forma como nos sentimos quanto aos resultados das nossas ações. Acrescento a seguir um exemplo para ilustrar as várias funções de uma convicção. Aqui ele dá um exemplo engraçadíssimo. Eu não vou comentar
cada uma dessas afirmações, porque são autoexplicativas, mas essa terceira aqui, eu acho que talvez seja a mais importante. Nosso comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos. Eu venho repetindo isso ao longo dos vídeos, né? Convicção errada leva a um comportamento errado. Uma crença errada leva a um comportamento errado. Como esse exemplo que eu dei aqui das prestações. E uma convicção correta, ajustada, leva a um comportamento ajustado, né? Olha o que ele dá de exemplo. Eu vou fechar aqui no exemplo e eu vou contar para resumir para vocês. Aqui ele dá o exemplo de um programa de TV que fez uma pegadinha. Colocaram um cara de terno, né, bem vestido, numa das avenidas mais movimentadas de Chicago, com uma placa. Com dinheiro grátis, só hoje. E as pessoas, obviamente com uma câmera escondida, observava se as pessoas passavam por ele e ninguém dava bola. E por muito tempo, né, as pessoas chegavam até a desviar. Ele oferecia dinheiro para as pessoas não pegavam e cortavam o caminho. Até que um mendigo foi lá e pediu 25 centavos, e ele então deu. O mendigo saiu feliz. E aí, nessas páginas seguintes, ele analisa essa experiência. Interessantíssimo, porque se você se colocar na experiência, né, eu também, provavelmente a gente se encaixa no primeiro grupo. Porque imagina só, um cara bem vestido, na sua cidade aí, onde você está me assistindo, na avenida principal, movimentada, no meio do dia, né? O cara tá lá entregando dinheiro para as pessoas, ou oferecendo dinheiro grátis. As pessoas vão ficar desconfiadas. Por que elas vão ficar desconfiadas? Porque elas têm uma convicção. Qual que é essa convicção? Não existe dinheiro grátis. Tem alguma coisa errada nisso. Então as pessoas vão ficar com medo. Não, eu não vou pegar esse dinheiro. Vai que esse dinheiro é roubado. Vai que esse dinheiro é falso. E aí eu pego esse dinheiro falso, vou tentar comprar uma coisa e sou preso. Ou vou depositar no banco e estorna na minha conta. Ou vai que ali na frente tem aí um bandido que está combinado com ele para me... Entendeu? A gente vai colocar um monte de situações. Eu pensaria assim, honestamente. E aqui, a conclusão de Mark Douglas é a seguinte. Não é difícil perceber se considerarmos que a maioria das pessoas tem uma convicção arraigada, um conceito muito forte sobre a forma como o mundo funciona, de que dinheiro grátis não existe. É a convicção da maioria. Né? Então, vamos acompanhar o raciocínio de Mark Douglas aqui. Ó. Olha só o que ele fala. Se dinheiro grátis realmente não existe, então como é que solucionamos a contradição óbvia entre essa condição e a placa a dizer que existe? Porque a placa diz dinheiro grátis. É fácil. Simplesmente decidimos que o homem com a placa é maluco. Que mais poderia justificar um comportamento tão estranho se de fato dinheiro grátis não existe? O processo de raciocínio que explicaria a contradição poderia ser algo semelhante a isso. Todo mundo sabe que é raro termos dinheiro sem condições associadas, e muito menos de um estranho numa das ruas mais movimentadas da cidade. De fato, se o homem estivesse realmente a distribuir dinheiro, já estaria cercado pela multidão. Podia até colocar a sua vida em perigo. Deve ser maluco. É melhor me afastar dele. Quem sabe o que ele pode fazer? Aqui tem um negócio interessante. Olha como Mark Douglas desenvolve um raciocínio que mostra os nossos mecanismos de proteção diante de uma convicção que foi confrontada. Então, nós temos uma convicção, e não é difícil negar isso, de que dinheiro grátis não existe. Dinheiro não nasce em árvore. Né? Ninguém dá dinheiro na rua, só doido. E essa é a convicção popular. E aí, de repente, nós somos confrontados com a possibilidade de alguém estar distribuindo dinheiro. Aquilo choca a nossa realidade. Choca
a nossa convicção. E isso cria um mecanismo de confronto, de negação. E aí, nossa intuição, nosso cérebro, sei lá, o que mais o que, vai criar argumentos para rejeitar aquela situação. Não pode ser verdade. Ninguém dá dinheiro grátis. Esse cara é doido. Ele é doido. Ele roubou esse dinheiro. Aí a gente vai começar a argumentar contra. Nisso aqui ele está desenvolvendo e demonstrando como que uma convicção errada acerca do mercado financeiro e da atividade de trading vai entrar em conflito com outras, eventualmente, que possam ser apresentadas a nós, e como isso pode nos bloquear. E essa é a intenção de Mark Douglas. Ele primeiro conceituou convicção, conceituou memória, como que nós interagimos com essas convicções e memórias, e como essas convicções são arraigadas dentro de nós, nos nossos valores familiares, pessoais. Muitos desses valores, dessas convicções foram introjetadas na nossa vida por nossos professores, colegas, amigos de infância, parentes, por nós mesmos, por uma leitura de um livro, um filme, uma experiência traumática. E nós carregamos isso ao longo das nossas vidas. E a gente chega no mercado financeiro, que é um ambiente ilimitado de possibilidades, neutro por natureza, mas que vai produzir, vai apresentar informação para nós, e as convicções que nós temos prévias vão julgar essas informações. Aqui é o momento onde nós estamos. E esse julgamento dessas convicções podem favorecer a nossa atividade ou não. E aí é o que Mark Douglas está desenvolvendo. Repare que cada componente do processo de pensamento descrito é coerente com a convicção de que dinheiro grátis não existe. Olha só, as palavras dinheiro grátis não foram percebidas nem interpretadas como se pretendia. Ninguém entendeu que dinheiro grátis era grátis mesmo. Exceto o mendigo. Decidir que a pessoa com a placa tinha que ser maluca criou uma expectativa de perigo, ou pelo menos uma percepção de que justificava ter cuidado. Vai que esse dinheiro é roubado. Mudar intencionalmente o caminho para evitar contato com a pessoa, com a placa, é uma ação que é coerente com a expectativa de perigo. Eu vou passar longe. Estou fora. Como é que cada pessoa se sentiu com o desfecho? É difícil dizer sem conhecer cada pessoa individualmente, mas uma boa hipótese seria que se sentiriam aliviados por terem conseguido evitar o encontro com uma pessoa maluca. Aí ele continua com o exemplo do mendigo. Um bom exemplo seria o da pessoa que disse: fantástico, pode dar-me 20 centavos para comprar um bilhete de autocarro? Quando vi isso, tive a impressão de que essa pessoa seria provavelmente um pedinte e que poderia ter pedido a outra pessoa qualquer 25 centavos. Um pedinte é alguém que acredita absolutamente na existência de dinheiro grátis. Por conseguinte, a sua percepção e interpretação da placa foram exatamente o pretendido pela estação de TV. Olha só que interessante. Enquanto a maioria das pessoas, nas suas crenças pessoais, dinheiro grátis não existe, para o pedinte, dinheiro grátis é o sonho dele. Olha só. Na ótica dele, dinheiro grátis é o sonho. Ele foi até modesto, foi lá, pediu só 25 centavos. Mas olha só, Mark Douglas avança para um terceiro cenário. Há outro desfecho possível. Consideremos a hipótese de que alguém que acredita que o dinheiro grátis não existe, mas mesmo assim assume a possibilidade. Por outras palavras, algumas pessoas podem ficar tão intrigadas e curiosas que decidem suspender temporariamente a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe. Esta suspensão temporária permite-lhes agir fora dos limites criados pela convicção para ver o que acontece. Seria mais ou menos a história de alguém... Vamos lá testar essa. Será mesmo? Será mesmo que dinheiro grátis, que esse cara está dando dinheiro? Vamos lá ver se a nota pelo menos é verdadeira. A pessoa pelo menos colocou em dúvida, E aí ele descobre que o dinheiro é verdadeiro.
e chega em casa feliz, conta para todo mundo, mas aí ele recebe uma rejeição. Olha só. Posso imaginar essa pessoa regressando ao emprego ou casa e no momento em que encontra alguém, as primeiras palavras que saem da sua boca são: não vai acreditar o que aconteceu. E embora queira desesperadamente que essas pessoas acreditem na sua história, provavelmente não vão acreditar. Por quê? Porque a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe irá fazer com que interpretem a sua história de um modo a negar a veracidade. Experimenta contar essa história para um parente. Primeira coisa que ele fala: você está doido, você foi enganado, você pegou dinheiro roubado, era um louco. Quem é esse doido? Percebe como nós todos pensaríamos dessa forma? Provavelmente alguém no seu trabalho, em casa, pensaria da mesma forma. E aí, ele inclusive avança falando sobre a possibilidade dessa pessoa ficar até arrependida. Vai que ela descobre que ela poderia ter pego mais. Né? Ou seja, pegou só $20, poderia ter pego mais. E aí, ficaria até arrependida de não ter pego mais. Aqui agora, Mark Douglas começa a desenvolver o conceito de convicções e verdades. Né? Ele pergunta o que é verdade e menciona aqui algumas ideias. Vamos lá. Veja que esse capítulo é um capítulo bem filosófico, né? Ele coloca algumas questões para fazer a gente pensar. Ele não está ensinando você a operar aqui, ele tá confrontando as suas ideias. Né? Essa é a intenção do autor aqui. Primeiro, o ambiente manifesta-se numa condição infinita de formas. Se combinarmos todas as formas da natureza que interagem com tudo que foi criado pelo homem, e se acrescentarmos as forças geradas por todas as formas possíveis de as pessoas se exprimirem, o resultado é um número de versões da realidade tal que seguramente irá impressionar a pessoa com o espírito mais aberto. Aqui ele está colocando uma situação impossível. Imagina que fosse possível você experimentar todas as realidades possíveis. É loucura, né? Não existe isso. Aí ele continua. Até termos a capacidade de perceber todas as formas possíveis que o ambiente pode se exprimir, as nossas convicções irão sempre representar uma versão limitada das possibilidades do ambiente, sendo as nossas convicções uma visão sobre a realidade, mas não necessariamente uma declaração absoluta da realidade. Aqui tem um pouquinho de psicologia, eu não vou arriscar muito, eu já li alguma coisa a respeito, que nossa mente tem a capacidade de filtrar informação. A gente não assimila tudo. A gente assimila aquilo que está alinhado com as nossas convicções para evitar dor, né? Para evitar frustração, para fomentar o prazer, evitar a dor. Então tem umas coisas que eu já li, eu não vou, como eu disse, arriscar, dizer, mas o que ele está dizendo é mais ou menos isso. Quando o ambiente se expressa de infinitas formas, por mais que fosse possível a gente perceber tudo, a gente sempre filtra e fica com aquilo que é tipo pré-julgamento. Você já experimentou aquilo, então até o Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, que é esse livro aqui, né? Rápido e Devagar, ele relata muitas experiências que ele fez como psicólogo, né, em relação a isso, essa filtragem. Eu vou tentar pesquisar isso com mais profundidade e depois trago para vocês. 3. Se discordar da segunda afirmação, então pense que se as nossas convicções fossem um reflexo 100% rigoroso da realidade, então as nossas expectativas seriam sempre satisfeitas. Se as nossas expectativas fossem sempre satisfeitas, estaríamos num estado perpétuo de satisfação, com um sentimento permanente de felicidade, alegria e bem-estar, por a realidade física se revelar sempre exatamente como esperamos. Aqui ele dá uma jogada, ele fala, então você está duvidando, né? Então, vamos filosofar. Já que você não aceita a possibilidade de nós estarmos filtrando a informação externa, então, se é que nós assimilamos tudo que vem de fora, então nós teríamos que aceitar a hipótese de nós sermos 100% felizes. Ou seja, eu não me frustro nunca. Estou sempre satisfeito com o ambiente externo. Nunca estou frustrado. Então, isso é um sinal de que, de fato, nós filtramos alguma coisa. Ou temos expectativas que não são correspondidas com o ambiente externo.
E aí, muitas vezes, isso confronta. Então, é mais uma prova de que a segunda afirmação é verdadeira. Se conseguir aceitar a terceira afirmação como válida, então o corolário, a consequência também é verdade. Se não estivermos satisfeitos, então as nossas convicções não se relacionam perfeitamente com as condições ambientais. Foi o que eu disse. Nós vamos enfrentar um confronto, invariavelmente, daquilo que a gente espera com aquilo que é real. Tendo essas 4 ideias em consideração, consigo agora responder a seguinte questão: qual que é a verdade? Se as convicções impõem limites ao que percebemos como possível, e o ambiente se consegue exprimir numa combinação infinita de formas, então as convicções só podem ser verdadeiras relativamente ao que tentamos conseguir num determinado momento. Ou seja, o grau relativo de veracidade inerente às nossas convicções pode ser medido pela forma como nos são úteis. Aqui eu vou tentar exemplificar com o elefante, né? A história do elefante numa sala. Colocaram um elefante numa sala, isso é uma história, obviamente, e várias pessoas vendadas, né? Ou pelo menos, vamos imaginar um grupo de cegos, dentro de uma sala com um elefante. Isso é uma anedota, né, inclusive. Um pega na cauda do elefante, um na pata do elefante, o outro na tromba do elefante, e o outro abraça o abdômen do elefante. Cada um deles vai ter uma percepção da realidade. Um vai dizer, não, o elefante, ou esse animal, é fino e comprido. O outro vai dizer, não, ele é grosso e largo. Ele parece um tronco de uma árvore. Aí o que pegou na tromba vai falar, não, ele é flácido e mole. E o que abraçou o abdômen falou, não, ele parece uma rocha. Ou seja, 4 pessoas tendo contato com o mesmo animal em pontos diferentes, com 4 percepções totalmente diferentes. É o que Mark Douglas está falando. Nesse ponto aqui não há uma verdade. A verdade é aquilo que nós percebemos de acordo com as nossas convicções. É o que ele está dizendo aqui. E por fim, ele diz o seguinte: por outro lado, se nos encontrarmos no estado de insatisfação, desilusão, frustração, confusão, desespero, pesar ou falta de esperança, podemos dizer que, relativamente à situação e circunstâncias ambientais, as nossas convicções não funcionam bem, ou nem sequer funcionam, e, por conseguinte, não são úteis. Simplificando, a verdade depende do que funciona em relação àquilo que tentamos conseguir num dado momento. Bom, com esse último parágrafo, né, eu quero concluir esse capítulo dizendo para vocês que o que Mark Douglas está fazendo aqui é preparando o território para o próximo capítulo, né? Ou seja, ele está mostrando, tentando nos levar a filosofar, a pensar, né, a pôr aí o tico e teco para funcionar, para saber o que é realidade, o que nós cremos, o que é convicção, de onde elas vêm, como elas surgiram. Convicções podem variar de uma pessoa para outra, né? Percepções, olhares de mercado podem variar de uma pessoa para outra. Então, é isso que Mark Douglas está falando. Ok? Recomendo que você leia o capítulo todo. Eu fiz uma seleção de partes, né, bem resumidas mesmo, que eu entendi importantes. Como eu disse para vocês, e como vocês têm visto, eu não estou mais lendo todo o capítulo, e selecionei só as partes que eu achei importantes. Então, recomendo que você leia, assista o vídeo, faça comentários, porque às vezes você não entendeu o que eu falei. Se você não entendeu, comente, e eu, com certeza, com o maior prazer, vou responder para vocês. Tá? Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo aí aqueles que são inscritos no canal. Por favor, deixe seu like nos vídeos, deixe seus comentários. Se você não é inscrito ainda, peço que você se inscreva. Eu queria chegar aí na marca dos 1000 inscritos, é um número assim emblemático, né? Estamos aí com 760, mas eu queria chegar nos 1000 inscritos no nosso canal. Eu sei que é pouca coisa, né? A intenção do canal é ser um canal educacional, que mais pessoas possam aprender e compartilhar conosco essas descobertas que Mark Douglas está nos apresentando. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.